Bom dia a todos. Esta mesa tem uma composição e termos de referência diferentes da primeira. Eu queria aproveitar a mudança temática para também mudar um pouco o tom. O momento, eu sei, é de celebração, a propósito de uma conquista histórica, a vida 20 anos atrás, mas é um momento talvez de ápice, de dúvidas sobre a coisa que conquistamos. E é preciso refletir sobre isso com olhos sobre o futuro. Agora, aos 20 anos do Real, o sentimento que me domina, ao menos eu, é um misto de conclusões um tanto sombrias. Eu tenho 4 temas fundamentais sobre os quais eu gostaria de lhes falar e iniciar aqui uma série de provocações para discutirmos. O primeiro é o seguinte: continua a existir uma espécie de perplexidade sobre a própria inflação. E eu vejo que toda vez que falamos dos números impressionantes da hiperinflação, com esta palavra que nem todo mundo aceita, inclusive, ouço sempre: não imaginava que fosse isso tudo, não era uma hiperinflação, não era como na Alemanha, imagina. E isso tudo leva a uma conclusão implícita de que é como se não tivesse acontecido uma coisa tão séria. E isso é uma impressão extraordinária, é extraordinário que tenha prevalecido essa impressão depois de 20 anos da coisa acontecida. A segunda coisa já foi falada aqui com um detalhe pelo Gustavo Loyola, mas vale enfatizar um outro detalhe. A hiperinflação no Brasil tem a ver com a tibieza, fraqueza ou inexistência de certas instituições básicas das democracias ocidentais ou das economias de mercado. Pelo menos 2 delas, incompletas ou meia-boca. O Banco Central e o devido processo legal para o governo fazer as coisas. Sobre o Banco Central, Gustavo falou um pouco sobre isso. Vale lembrar o seguinte: a partir de 1933, quando, nesse país, o dinheiro vira um pedaço de papel assinado apenas por um presidente, um soberano, o poder dessa caneta ganha uma dimensão que jamais teve, e na maior parte das outras democracias, esse poder teve que ser temperado por uma instituição, o Banco Central, cujo principal propósito era prevenir o abuso no uso desse poder, era tomar conta do poderoso, para que ele não abusasse dos seus poderes. Portanto, uma coisa democrática. Agora, não por acidente, o Brasil talvez seja o país deste planeta que teve o seu Banco Central mais tardio. Tá? Nós não fizemos o Banco Central na altura dos anos 20 ou 30, quando a maior parte da América Latina fez, por estas razões que eu acabei de mencionar. Quando assinamos o Tratado de Bretton Woods, fomos obrigados a fazer, e por decreto-lei fizemos a SUMOC, mas passaram-se 20 anos e nós não fizemos Banco Central nenhum, e quando fizemos novamente, através, não de decreto-lei, mas era a ditadura que passou pela goela abaixo do Congresso a Lei 4595, que criou o Banco Central, porém o Banco Central subordinado ao Banco do Brasil, com conta-movimento e tudo isso. É um equívoco pensar que em 86 acabou a conta-movimento, porque não acabou. Ela foi meio que modificada nos seus termos de funcionamento e passou a funcionar para bancos estaduais, ou seja, o seu escopo foi ampliado, e só acabou em 1997, ou seja, o Banco Central brasileiro, você pode talvez dizer que 97, a 3 anos do final do século, é quando ele se forma um pouco mais completamente feito os outros bancos centrais do planeta. Não é acidente que tenhamos aqui a hiperinflação, né? O devido processo legal é outro problema. É um assunto que vem do século XIII na Inglaterra, não é isso? A Carta Magna, para proteger a sociedade dos desmandos do rei. No taxation without representation, como se fala habitualmente, é uma coisa ausente da Constituição brasileira de 1824, onde há, em vez disso, o poder moderador, é outra coisa, já assinalando com clareza como o Brasil é diferente dessas outras sociedades. E na Constituição de 88 vem alguma coisa nessa linha, apenas em 1988, no
artigo das garantias fundamentais. A nossa Constituição superlativa tem 54, esse é o inciso 54 das garantias constitucionais, que faz a gente refletir sobre rendimentos decrescentes, mas, enfim, ali está escrito: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nós escrevemos isso em 1988, quando a inflação surrupiava nossos bens todo dia, toda hora, todo minuto, tá certo? E 2 anos depois, com a plena vigência desse dispositivo, nós fizemos um confisco, em 1990, com o Plano Collor. Ou seja, isso revela muito sobre a tibieza das instituições brasileiras quando se trata de controlar a moeda, para ficar só na moeda. Terceira observação é o seguinte: é o trauma da hiperinflação. Acho que tem um tanto de mistificação sobre isso. Nós gostamos de um certo autoelogio aqui, de imaginar que tudo mudou e que a sociedade brasileira hoje desenvolveu uma intolerância absurda com relação à inflação. Eu não tenho muita certeza sobre isso. Eu acho que quando eu ouço as pessoas falarem sobre a inflação, a recordação mais frequente é o supermercado e fazer as compras rápido, é a velocidade da coisa, menos do que propriamente perdi tudo ou fiquei pobre por causa da inflação, como ocorreu na Alemanha. E, portanto, o trauma aqui não é com a inflação, é com os planos. As pessoas, quando lembram dos tempos difíceis da inflação, lembram do Plano Collor, quando ficaram sem dinheiro e perderam tudo. Portanto, os vilões são os planos, não é a inflação. Quem é a inflação, aliás? É um vilão que permaneceu impessoal durante todos esses anos, dificultando enormemente o seu combate político e retórico, porque não existe essa pessoa ou alguém identificado com a inflação. Como não tem culpado, não tem CPI, é o crime perfeito, não é isso? E aí a organização retórica do combate à inflação fica enormemente dificultada pela ausência do antagonista, do adversário. Quem é ele? Né? Genericamente, a gastança, a irresponsabilidade, a corrupção, tudo isso é parte do fenômeno inflacionário, mas muito difícil de articular. A inflação é um enredo velhíssimo, não é nem velho, é velhíssimo. A invenção do papel moeda é atribuída ao próprio demônio, segundo estabelecido na segunda parte da tragédia do Fausto. Goethe, quando publicou a segunda parte, depois de morrer em 1830, tinha uma cena onde o demônio em pessoa ensinava ao rei como se fazia impressão de papel moeda para pagar as contas do governo, para pagar a guerra e para pagar o desenvolvimento também. Era tudo um pecado criador, as ambiguidades do progresso como destruição criadora estavam muito presentes ali. Goethe testemunhou John Law, 1715, o primeiro caso de abuso de papel moeda e de abuso de emissão de ações do banco emissor de papel moeda sob um regente, um soberano omisso e fraco, numa sociedade, enfim, ansiosa por descobrir tesouros. Testemunhou também na Revolução Francesa os assignats, que são também outra incidência das primeiras de papel moeda, que começa com uma espécie de certificado de privatização inventado para as pessoas comprarem as terras que foram confiscadas da igreja, mas que depois virou papel moeda vagabundo mesmo, feito qualquer outro. Na época, o Mirabeau, deputado, enfim, um grande demagogo, dizia que era impossível que um parlamento na plena democracia, cometesse os mesmos abusos cometidos por John Law, porque isso aqui é uma democracia, tudo diferente, e não era. Um parlamento recheado de demagogos é tão danoso para a moeda quanto um soberano irresponsável. Precisa haver mais alguma coisa para que não se abuse desse poder extraordinário. Daí o insight importante do Fausto, essa pedra filosofal, essa coisa de que uma assinatura de um poderoso cria poder de compra, cria ouro, que era o que todos os soberanos, enfim, empregavam alquimistas para fazer, bastava chamar um economista, não é isso? Como controlar esse poder?
Na verdade, essa inovação revolucionária, o papel moeda, a moeda fiduciária, não foi só uma vez, ela se renova, ela vai se transformando. São novas formas de moeda que recriam esse mesmo enredo de tentações, de excessos, abusos e tragédias e crises, né? O ciclo econômico é de uma recorrência perturbadora, como não aprendemos ainda a lidar com isso. Hoje, a inovação é a moeda eletrônica, é o derivativo. A moeda, hoje em dia, é um lançamento contábil, não é isso? E por isso, vejam, o inflacionismo não morreu, ele se transmutou numa outra coisa, é uma espécie de um populismo neobolivarianismo contábil. E por que contábil? Porque a criação da moeda é uma coisa contábil, portanto não há nada de trivial, não é uma traquinagem estatística, a maquiagem contábil. O que está se fazendo ali é criando moeda, do mesmo jeito que John Locke criou e outros antes deles. Mas, enfim, essa coisa que hoje funciona, a nova matriz, essa coisa dogmática, populista, está faltando aí um rótulo, é redentora. Isso me leva ao quarto tema aqui importante, que é um problema de nós todos, que é uma desconexão que existe e precisa ser resolvida entre a ineficácia política e eficácia prática do discurso e da prática burguesa, liberal, convencional, da teoria econômica convencional, e, ao mesmo tempo, a eficácia política do populismo, que é sempre um fantasma, e sua ineficiência econômica e a dificuldade de alguma forma, situar onde estamos. Nós que somos o campo adversário ao populismo bolivarianista, não é isso? Como nós organizamos o nosso discurso econômico. É uma sinuca de bico da qual todos sabemos a dificuldade que tem sido nesses últimos anos. O populismo se renovou, incorporou a estabilização como valor fundamental e coisas desse tipo, ao menos no nível do discurso, e às vezes nós não sabemos o que fazer. Sentimos um desconforto a falar de mercados, de liberdades, sobretudo, o que é extraordinário. A meritocracia, a gente fala com vergonha, é um tema do Sindicato dos Professores no Rio de Janeiro contra a meritocracia, e isso passa batido. O presidente falou isso nas suas palavras iniciais, como é difícil falar da liberdade num país onde rapidamente isso vira neoliberalismo e vira uma coisa maligna contra o povo. É difícil ser essa coisa a favor da liberdade sem cair num rótulo absolutamente negativo, depreciativo. É o país, estamos aqui na presença do Roberto Amata, é o país onde tem a casa e a rua. A rua é o lugar do mercado, do mérito, da competição. Isso nesse país não vale nada, ainda, eu creio. Nós aqui todos, aqui reunidos, fazemos parte de uma experiência interessante, e eu já termino, que foi o Plano Real e a ORV, onde talvez seja o meu exemplo predileto de como nós construímos um mecanismo de mercado, um mecanismo compatível com os incentivos das pessoas, não um pacto social politicamente negociado pela sociedade vertebrada, não. É um mecanismo de mercado onde as pessoas, de acordo com seus incentivos, seus piores instintos, através de decisões utilitárias, aderem a coisas que fazem sentido. E é isso o que foi a URV, um mecanismo de mercado bem construído, que funcionou um triunfo da racionalidade. Essa mesma mecânica pode ser introduzida em outros problemas de coordenação econômica. O da moda hoje é o do crescimento. É a mesma coisa, é um problema de coordenação econômica, onde é preciso combinar as decisões utilitárias de empresas e pessoas em uma direção, o governo fornecendo apenas uma orientação. Enfim, a racionalidade está ameaçada. Eu vou ficar por aqui, temos muito que discutir. Muito obrigado.